Olá pessoal, vamos dar continuidade então à aula de Anélida e agora falaremos da diversidade de formas encontradas aqui. Conforme eu disse no início dessa aula de Anélida, aqui os grupos não são claramente discerníveis um do outro como ocorre em moluscos, onde, tudo bem, dentro das classes os grupos são parafiléticos, mas pelo menos as classes em si são monofiléticas. Aqui não é isso que ocorre. Aqui nós temos que os clitelados saíram de dentro de poliquetas. E nós vamos estudar a Anélida como sendo dividido em duas classes, poliqueta e clitelata, única e exclusivamente para fins didáticos, porque nós sabemos que na realidade isso não ocorre. Mas, de qualquer maneira, há um bloco de características que permite que a gente defina poliqueta e que a gente defina clitelados, e vamos usá-las, então, para melhor caracterizar esses grupos. Bem, nessa aula vamos falar da diversidade de anelídeos, e essa diversidade inclui, então, as classes, entre aspas, poliqueta e clitelata, sendo os clitelados subdivididos em oligoqueta e irudínea. Na verdade, os clitelados todos compartilham uma série de características que são muitíssimo bem definidas e que os separam de poliqueta. Clitelados acredita-se que sim, seja um grupo monofilético. Entretanto, as diferenças entre oligoqueta e irudínea são tão grandes, apesar das características compartilhadas, que nós trataremos de cada um deles independentemente. E para fechar essa aula, eu vou falar para vocês um pouco da filogenia de Anélida, tanto a visão tradicional, que será dada aqui com essa divisão em classes, quanto a visão mais moderna, que considera que tudo saiu de dentro de poliqueta e que, portanto, poliqueta é sinônimo de Anélida. Bem, com relação então aos poliqueta, que são a maior classe de anelídeos, o grupo mais diversificado e que é um grupo principalmente marinho. Existem cerca de 10 mil espécies conhecidas, o que eu já disse para vocês antes, que é assim, uma parca estimativa do total de animais aqui dentro desse grupo. Realmente o grupo não é muito conhecido e houve no passado, aliás isso houve em todo o mundo, isso daí não foi só no Brasil, mas houve no passado uma tendência a identificar o material brasileiro ou de outras localidades de acordo com a literatura disponível que se aplicava a espécies ou da Europa ou da África do Sul ou de alguma região em particular. Por causa disso, espécies do Brasil, assim como espécies da Califórnia, assim como espécies do Japão, foram identificadas com chaves de classificações para outras localidades, viam que havia algumas diferenças entre os animais, mas consideravam que essas diferenças eram irrisórias e, como resultado, consideravam que uma espécie ocorresse ao mesmo tempo na Europa, no Brasil, no Japão e assim por diante. Hoje sabe-se que isso é absolutamente impossível. Pelas correntes marinhas não haveria como as larvas chegarem de um lugar a outro. E, portanto, tudo isso são espécies diferentes. E a partir do momento em que nós vamos examinar com mais calma e comparar animais da Europa com animais brasileiros, por exemplo, identificados como a mesma espécie, nós vemos diferenças enormes entre eles. Então, por isso é que a cada dia cresce mais o número de espécies de poliqueta descritas, porque as classificações antigas estão sendo todas revistas e, na grande maioria dos casos, elas apenas definem o grupo de espécies no qual aquele animal se enquadrava, mas não a espécie mesmo dele. Bem, há então cerca de 10 mil espécies conhecidas, variando desde menos de 1 milímetro de tamanho até alguns poliquetas, alguns eunicídios principalmente, com mais de 3 mil metros, ou 3 mil metros não, de 3 metros de comprimento. Então, há casos, por exemplo, aqui em São Paulo, de uma Eunice sebastiani, que era uma espécie endêmica de São Sebastião e hoje ela está em franco perigo de extinção, exatamente por ser endêmica, mas essa espécie ela podia chegar a 2,5 metros, 3 metros de comprimento. Eles são principalmente marinhos, vivendo da zona entre marés até profundidades abissais, até onde o homem já conseguiu chegar, em termos de fundo do mar, os poliquetas estão presentes e mais ainda. No caso dessas emanações vulcânicas submarinas, a que eu já me referi antes, eles são extremamente abundantes. Então, são animais muito diversificados, com grande variedade de formas e de hábitos de vida. Basicamente, todos os nichos ecológicos possíveis e imaginários são ocupados por poliquetas.
desde formas infaunais a epibentônicas errantes ou sedentárias e ocupando exatamente todos os nichos ecológicos. Então há predadores, há herbívoros, há onívoros, há detritívoros, há parasitas, há comensais, há tudo que se possa imaginar. São abundantes nessas chaminés de emanações vulcânicas submarinas, onde há diversas formas que nem sequer apresentam trato digestivo, não tem nenhum resquício de boca, ânus, nada, e elas nutrem-se exclusivamente através de bactérias quimiosintetizantes que aproveitam-se do enxofre dessas emanações vulcânicas para produzir compostos orgânicos. Esse enxofre é extremamente tóxico, o enxofre é um dos materiais mais tóxicos que há, mas alguns poliquetas têm hemoglobina especial exatamente para se combinar o enxofre e transportá-lo até essas bactérias que vão fazer a quimiossíntese. Bem, os poliquetas são apresentados, ou são caracterizados por apresentarem muitas cerdas. O próprio nome está dizendo isso, poli, muito, queta, cerdas. Mas essas cerdas elas não se distribuem aleatoriamente na parede do corpo. Elas estão organizadas em projeções carnosas laterais, que são os parapódios. Além disso, a região anterior de poliquetas é diferenciada. Ao contrário do que ocorre em oligoqueta, aqui o prostômio e o peristômio frequentemente apresentam antenas ou outros tipos de tentáculos, sensoriais ou não. Ocelos frequentemente estão presentes e há uma grande variedade, então, de estruturas também com relação à captura de alimento e outros aspectos, todas localizadas na região anterior dos animais. No caso dos errantes, então, são comuns olhos, antenas, então vocês veem aqui no animal mesmo a fotografia, antenas, olhos na parte anterior, pode haver palpos sensoriais. Aí, aqui são estruturas reversíveis para a captura do alimento. Os parapódios são, então, desenvolvidos ao longo do corpo. Frequentemente, os parapódios encontram-se divididos em dois ramos. O ramo dorsal é o chamado notopódio e o ramo ventral é o chamado neuropódio. Os parapódios, então, nesse caso, são chamados de birremes. O ramo notopodial pode ter um cirro dorsal associado. E esse cirro dorsal, que às vezes pode até ser bem longo, esse cirro dorsal, ele é uma estrutura sensorial, principalmente quimiorreceptora, mas também pode ser bastante irrigado pelo sangue para realizar as trocas gasosas. Além disso, vocês veem, então, a parte posterior aqui, o pigídeo, com um par de cirros anais, comumente isso ocorre, e também esses parapódios estendendo-se até a parte posterior do animal. No caso dos sedentários, por outro lado, a cabeça ela nunca vai estar diferenciada dessa maneira, como, digamos assim, uma cabeça atípica. O que os sedentários sempre têm na parte anterior são tentáculos, cuja morfologia pode ser bastante variada, como vocês podem ver aqui, mas esses tentáculos sempre apresentam sulcos internos ciliados e esses sulcos vão ser utilizados para transportar o alimento até a boca. Então, enquanto os errantes podem ser predadores, herbívoros, detritívoros, onívoros e uma série de coisas, os sedentários todos ou são comedores de depósitos, seletivos ou não, ou então eles são filtradores de suspensões. Falaremos mais disso daqui a pouco, mas de qualquer maneira é bom já guardar essas diferenças com relação ao hábito de vida desses dois grupos de poliquetas. Com relação ao sistema circulatório, geralmente ele é fechado, principalmente nas formas maiores, e aí ele vai ser aquele típico que eu falei na aula de anélida geral. Então o vaso dorsal leva o sangue em direção à cabeça, o vaso ventral leva o sangue em direção posterior, e a cada segmento do corpo vai haver plexus, intestinal e subepidérmico. Do vaso dorsal, então, sai uma rede de capilares que envolve o tubo digestivo, absorve os nutrientes e chega ao vaso ventral. E do vaso ventral sai uma rede de capilares que vai para a superfície da pele, faz as trocas gasosas e chega ao vaso dorsal. A cada segmento do corpo, então, formam-se microcircuitos. Só que isso é geralmente.
As formas menores de poliqueta frequentemente têm septos reduzidos ou inexistentes entre os segmentos, de maneira que o fluido celômico flui ao longo de todo o corpo, ele acumula funções circulatórias e, com isso, o sistema emal reduz-se ou até desaparece completamente. Então, diversas formas, principalmente as de menor porte, com sistema emal reduzido a ausente. Com relação aos pigmentos respiratórios, são encontrados em poliquetas. A hemoglobina é a mais comum, mas pode haver também hemoeritrina e clorocruorina. São 3 pigmentos bastante difundidos em animais e todos eles estão presentes, então, dentro dessa classe. Com relação à excreção, eu disse para vocês, na aula geral de Anélida, que havia tipicamente um par de nefrídeos por segmento do corpo, de metanefrídeos. Aqui não é exceção, só que muitas vezes não são metanefrídeos que estão presentes, e sim protonefrídeos. E também, em alguns casos, estão juntos protonefrídeos e metanefrídeos numa única estrutura. E isso é chamado então de mixonefrídeo, porque é um nefrídeo misturado, digamos assim. Tem proto e tem metanefrídeo juntos. Então pode haver proto e ou metanefrídeos. E com relação às trocas gasosas, elas dão-se pela superfície da pele, sendo que em algumas formas há brânquias diferenciadas. Essas brânquias elas podem estar associadas aos parapódios, como os cirros dorsais, que eu mostrei agora há pouco, ou podem ser brânquias totalmente independentes dos parapódios, que se localizam ou na extremidade anterior do animal ou próximo a ela. Então a respiração basicamente é cutânea, mas em sedentários comumente ocorrem brânquias especializadas. Então é esse caso quando elas estão na extremidade anterior ou próxima a ela. Por vezes, cirros dorsais adaptados para as trocas gasosas ou com brânquias associadas. Com relação aos hábitos alimentares, então, é isso que mais separa errantes de sedentários. Vejam, errantes, pelo próprio nome, são animais que erram pelo substrato, ou seja, se deslocam ativamente pelo substrato, geralmente atrás de comida, atrás de alimento. Já os sedentários, eles não se deslocam, eles vivem fixos, geralmente dentro de tubos secretados por eles, ou então em galerias no substrato. Até aí as definições são ótimas, isolou completamente, separou o que é errante e o que é sedentário. O problema é que os errantes, muitas vezes, vivem em tubos e ficam em tubos de tocaia esperando uma presa passar. Se o ambiente estiver ruim, eles podem sair do tubo e ir embora, voltar mais tarde ou nunca mais voltar, ou produzir um tubo em outro lugar, mas com isso, com essa diversidade de hábitos dos errantes, o fato é que a distinção entre errantes e sedentários acaba sendo seriamente comprometida. Então, os hábitos alimentares e a própria morfologia do corpo definem melhor esses hábitos de vida. Então, no caso dos hábitos alimentares, os errantes podem ser comedores de depósitos, então eles simplesmente vão ingerindo o sedimento e tudo o que tem nele, como é o caso da minhoca ou oligoqueta, mas é um exemplo conhecido, então vai ingerindo o sedimento à medida que cava. Ou eles são carnívoros, herbívoros, detritívoros, onívoros e pode haver também comensais ou parasitas. Já os sedentários todos são comedores de depósitos, geralmente seletivos ou então suspensívoros. Eles não podem ser predadores, eles não podem ser herbívoros, eles são uma dessas duas coisas. E vocês vão ver isso de acordo com a morfologia dos animais. Então, uma família, Terebellidae, uma família bastante comum, bastante importante. Eles são comedores seletivos de depósitos. Como é que eles vivem? Eles vivem em tubos ou enterrados na areia e espalham todos esses tentáculos que eles têm, que são centenas às vezes, ao redor da abertura do tubo. Os tentáculos são sulcados, todos os sedentários têm esses tentáculos sulcados com cílios que levam o alimento à boca. Então eles espalham esses tentáculos no sedimento e através dos cílios eles vão removendo partículas orgânicas, material alimentar então, do sedimento e conduzindo-as até a boca. Ao longo desse caminho vai haver seleção, então eles são comedores seletivos de depósitos e finalmente o material escolhido é levado até a boca e ingerido. Outros, os arenicolídeos, dentre outros, isso aqui é só um exemplo,
Eles vivem nesses tubos em fundo cego, na areia, e o que eles fazem é, por movimentos peristálticos, promover um constante fluxo de água que entra pela extremidade posterior e sai à frente da galeria. Vejam, aqui é areia ainda, aqui não há galeria. Mas o que o animal vai fazendo? Com esse fluxo de água, essa areia vai ficando toda solta. E ficando toda solta é fácil para ele ingerir. E ele simplesmente vai comendo a areia toda que ele vê pela frente. Então esse seria um hábito semelhante ao da minhoca. Ele é um comedor de depósitos, mas ele é não seletivo, ele não escolhe, ele come tudo que tem ali. O que for matéria orgânica ele digere e daí ele tira a nutrição. Mas ele vai comer tudo. Outros exemplos, sabelídeos, bastante famosos por serem uma família de comedor de suspensões, suspensívoros. São animais extremamente bonitos, muitas vezes, muito coloridos. Tem essa coroa radiolar ou penacho radiolar na parte anterior, também chamado de penacho branquial. E são brânquias, também servem para as trocas gasosas. Mas são dois semicírculos, basicamente, de tentáculos. Esses tentáculos são ramificados e eles apresentam a tal goteira interna, sendo que essa goteira interna deles, ela não é de calibre uniforme, mas ela é em forma de calha. Ou seja, o diâmetro é menor embaixo e vai aumentando em direção à parte de cima do tentáculo. Então, o que eles fazem? Geram com os cílios das pínulas, que são as ramificações, eles geram um fluxo de água que entra de baixo para cima, aqui entre os radíolos. Essa água é filtrada. Todas as partículas de alimento são retidas e são conduzidas para dentro daquela calha ao longo dos radíolos, que vai dirigir-se até a boca, que está bem na base, que está bem aqui embaixo. Só que eu falei para vocês que a calha não tem diâmetro uniforme. Então, nessa calha, que é em V, digamos assim, as partículas menores ficam lá embaixo e as maiores lá em cima. As partículas menores, portanto as que ficaram lá embaixo, são imediatamente conduzidas à boca e ingeridas. As partículas maiores, aquelas que ficaram em cima, são imediatamente rejeitadas. Então, os cílios já se encarregam de eliminá-las e elas já caem de lado aqui pelos radíolos. Agora, as partículas de tamanho intermediário, aquelas que ficam mais ou menos a meia distância dentro da calha, essas vão ser levadas até a boca, só que chegando lá elas não vão ser ingeridas. Elas vão ser armazenadas em um par de sacos ventrais que tem aqui na base. Esses sacos ventrais é que produzem o muco que forma o tubo, e essas partículas vão ser misturadas, então elas vão ser incorporadas ao muco para a construção do tubo dos animais. Outro grupo bastante interessante é o dos quetopterídeos. E vejam a forma completamente esquisita do corpo, extremamente heterônoma, ou seja, com segmentos bastante diferentes entre si, com regionalização, especialização de regiões. Bem, os quetopterídeos têm um par de palpos aqui, depois eles têm dois parapódios, ou os parapódios de um segmento, são chamados de parapódios aliformes. Eles formam duas aletas desse jeito, que o animal justapõe contra a parede do tubo e ele preenche todo o espaço com esses parapódios entre o corpo dele e a parede do tubo. Depois vai haver uma região mais deprimida aqui, depois há um ligeiro pedúnculo, seguido de 3 parapódios aqui, muito desenvolvidos em forma de leque. E aí depois são segmentos da parte posterior. Esses animais vivem em tubos em formato de U, enterrados na areia com ambas as extremidades para fora, e esses tubos eles são bastante grossos, inclusive. Dificilmente você consegue rasgá-los na mão, você precisa de uma tesoura. Bem, o que o animal faz? Esses 3 parapódios aqui, em forma de leque, batem constantemente como se fossem pistões num fole qualquer, e com isso gera-se um fluxo de água que entra pela parte anterior, passa por todo o tubo e sai pela parte posterior. Pois bem, eu falei para vocês que nessa região anterior vai haver um par de parapódios aliformes que se cola na parede do tubo e eles secretam entre eles uma lâmina de muco.
ele se justapõe à parede do tubo. Então a água que está entrando não tem como passar por fora deles. Ela é obrigada a passar por dentro. Essa água passando por dentro vai empurrando aquela lâmina de muco para trás. A lâmina é elástica, então ela vai esticando até a parte de trás. Até que ela se apoia naquela região que tinha um pedúnculo, que eu falei agora há pouco. Forma-se então uma cesta de muco. E a água obrigatoriamente vai ter que passar por dentro dessa cesta. Ela não tem escapatória, não há outro caminho para ela. Então, inicialmente ela estica essa lâmina de muco até formar uma cesta, mas ela acaba tendo que passar. A cesta é permeável à água, mas não é às partículas. Então, todas as partículas que vierem naquela água vão ser retidas no muco. E a água vai sempre fluindo graças ao movimento desses parapódios. Periodicamente, o que o animal faz? Destaca a cesta de muco, tem tratos ciliares aqui encarregados de enrolar todo esse muco com partículas orgânicas, formando uma bola de alimento, e conduz essa bola até a boca. Então ele ingere a bola e dessa maneira ele reaproveita o muco que ele produziu e ainda por cima ele ganha todas as partículas alimentares que ficaram aglutinadas nele. Então é um modo alimentar bastante peculiar, mas em compensação muito bem sucedido. O sistema nervoso desses animais é tipicamente anelidiano, com um cérebro suprafaríngeo, conectivo circunfaríngeo e o cordão nervoso ventral com um gânglio por metâmero. Os órgãos sensoriais vão ser órgãos nucais. Esses órgãos nucais ficam na região dorsal entre prostômio e peristômio, então na região da nuca mesmo. E eles vão ser fendas ciliadas com função de quimiorrecepção, geralmente. Além disso, há estatocistos, que são órgãos de equilíbrio, ocelos, para percepção de estímulos luminosos, há olhos, muitas formas há olhos compostos, inclusive com lente e tudo. Há alguma dúvida se eles seriam capazes de formar imagem ou não, mas pelo menos numa família pelágica, que é predadora ativa, os Alciopidae, acredita-se que eles formem imagem sim. E além de órgãos mecânio e quimiorreceptores. Com relação à reprodução assexuada, eu já falei dela até na aula passada, é uma fragmentação seguida de regeneração, ou então pode ser que o animal se divida, mas sem se quebrar, ele só forme septos, isolando regiões dentro do corpo dele, e aí, mesmo antes de se separar, cada região dessas começa a regenerar uma parte anterior e uma posterior. Então formam-se cadeias de indivíduos unidos que finalmente se separam e vai cada um levar a sua vida. Com relação à reprodução sexuada, eles geralmente são dioicos, há formas hermafroditas, mas a maioria é dioico. E como eu disse antes, não há gônadas diferenciadas, então os gametas eles são produzidos pelo peritônio e eles maturam dentro do celoma. Originalmente todos os segmentos seriam férteis ao longo do corpo inteiro. Ao longo da evolução foi havendo uma redução no número de segmentos férteis, mas esse número ainda é muito grande, principalmente comparado com os clitelados. Além disso, os gametas, então, maturam no celoma e são eliminados do corpo, ou por nefridióporos, ou por ruptura da parede do corpo, e nesse caso o parental morre, ou então pode ser pelo ânus, há diversas formas, mas o mais comum é ruptura da parede do corpo. A fecundação pode ser interna ou externa, o desenvolvimento é indireto e envolve a larva trocófora, então esses animais estão no grupo dos trocozoa e são grupo irmão de moluscos. E o fenômeno mais conhecido de poliquetas é o fenômeno da epitoquia e enxameamento. O que é isso? Bem, nas formas em que ocorre epitoquia, vai haver duas formas de vida basicamente, o epítoco e o átoco. O átoco é a forma bentônica que vive no substrato e que vai capturar alimento e ter a sua vida normal. O epítoco existe única e exclusivamente para a reprodução sexuada, ele não sobrevive e ele é meramente um saco de ovos. Numa determinada época, devido a hormônios principalmente, mas a produção desses hormônios ela vai ser regulada por periodicidade lunar, então as fases da lua ou então o comprimento do dia, dependendo da espécie, mas é produzido o hormônio ou deixa de ser produzido, dependendo do fator dele ser inibitório ou não,
e graças a isso o animal começa a produzir epítocos. Os epítocos podem ser produzidos por reprodução assexuada, simplesmente vão brotando, ou é o próprio indivíduo átoco que se transforma num epítoco. Mas, de qualquer maneira, os epítocos têm olhos muito maiores do que o átoco, geralmente cirros dorsais ao longo do corpo, antenas também bem maiores, os parapódios são modificados e as cerdas são cerdas para natação. E os epítocos vão para a coluna d'água, eles não são bentônicos. Então, tão logo produzidos, os epítocos se destacam e vão para a coluna d'água. Isso, eu repito, é regulado por fatores como a periodicidade lunar. Então, em algumas espécies, por exemplo, é sabido que a noite da epitoquia é na primeira noite de lua cheia da primavera. E todo mundo já sabe quando é que isso ocorre, e inclusive há pacotes turísticos só para levar as pessoas para verem isso. Porque os animais que sofrem isso, que no caso está até representado aqui, um eunicídio, essa é a região toda transformada para epitoquia, mas esses animais eles podem ser grandes ou pequenos, há formas que sofrem epitoquia que têm menos de 1 milímetro de tamanho, e tem outras que têm mais de 30, 40 centímetros. Só que os epítocos eles são geralmente bioluminescentes. E a frequência do pulso de luz e o comprimento de onda são espécies específicos. Então os parceiros eles reconhecem-se pelo comprimento de onda e pela frequência dos pulsos de luz emitidos. Daí a importância dos olhos do epítoco serem maiores que os olhos do átoco, eles são muito mais especializados. O fato é que vão todos os epítocos daquela espécie para a coluna d'água ao mesmo tempo. Bioluminescentes, então a água brilha. Algumas formas eles podem ser bem grandes. Os parceiros imediatamente se reconhecem e se acasalam na água. A fêmea fica nadando de pezinho assim e o macho fica nadando dando voltas ao redor dela. Aí os dois começam a se agitar todos, a tremer todos e vão rasgando a parede do corpo e vão soltando os gametas. E vai ocorrendo a fecundação. Em alguns lugares isso daí já é conhecido há milênios e os aborígenes, por exemplo, da Polinésia, eles costumavam ir na primeira noite lua cheia da primavera para pegar esses animais aqui e assim que eles liberavam os gametas, pegavam-nos e comiam. E era uma iguaria. Hoje há pacotes turísticos especializados para levar as pessoas para Fiji, Tonga, Samoa, para essas ilhas exatamente para acompanharem esse processo e ao final poderem comer os animais. É realmente ainda hoje é uma coisa bastante atrativa, digamos assim, para o turismo e na região é uma das principais fontes de renda.